Pessoal, e aí, lembram da calvície? Vamos entender definitivamente sobre os alelos C1 e C2? Foi aí que a gente parou na live, né? Vamos seguir? Vamos ver se a gente consegue fixar esse conteúdo? E aí, em que situação o homem se torna calvo? Ou tem a predisposição para desenvolver essa característica? E a mulher? Quando que isso pode ocorrer? Então, vamos lá. E a questão 13 está aí. Bom, a calvície ou alopécia genética é uma herança autossômica influenciada pelo sexo, sendo o efeito do gene afetado pelas características hormonais do sexo masculino ou feminino adulto, com os genótipos e correspondentes fenótipos mostrados na tabela abaixo. Gente, só para vocês lembrarem qual é a tabela, tá? A tabela disposta pelo exercício é essa aqui, simplista, onde trabalha o azinho, azinho, azão, azinho, azão, azão, mas a gente precisa sair um pouco dessa questão de A e entender um pouco mais sobre essa questão, uma vez que ela é um pouquinho mais complexa. Claro, para se chegar a eu ter esses genótipos, tem toda uma historinha por trás. E a historinha justamente é por conta aí dos alelos C1 e C2. Então, quem nasce com esse alelo C1 esse alelo vai informar que a pessoa vai ser calva quando? Em que situação? Se for homem, vai ocorrer essa questão de eu ser calvo, eu homem, se em mim o C1 agir como dominante. Ou seja, se eu for C1, tem que ser dominante para eu desenvolver calvície. Se eu recebi esse alelo C1. Também, pessoal, nessa condição aqui de dominância nos homens, ele pode vir a nascer com este genótipo C1, C2, porque o C2 condiciona a normalidade, né? E no homem é recessivo. Se é recessivo e esse é dominante, compete aqui, por exemplo, a um Czão, Czinho, mas mesmo assim ele tem o C1 atuante e o C1 é dominante nos homens. Se ele tem o C1, logo ele vai ser calvo, mesmo na presença do C2 que condiciona ele uma condição normal. Na mulher, esse C1 age somente se ele aparecer na versão recessiva. Então, vamos colocar aqui, C1, ele necessariamente tem que ser assim. Condição recessiva para a mulher, e aí sim ela vai desenvolver a calvície. Bom, quem recebe o C2 vai informar nos homens, numa condição recessiva, a normalidade. Então, qual o genótipo que ficaria para o homem nessa questão de ele ser normal? C2, mas recessivo. E aí, o homem não vai desenvolver alopécia. Agora, para a mulher, para que ela seja uma mulher considerada normal e que nem lá na menopausa, quando o hormônio testosterona vir aí a se alterar, ela não vai sofrer com calvície. Só que nessa condição de normalidade para as mulheres, o C2 tem que vir dominante, tem que ser dominante. Então, qual seria o genótipo para a mulher desenvolver a normalidade, sendo que ela recebeu aí o alelo C2? Ela vai ser, então, normal para essa característica, se ela for C2, em caso de dominância, nesse caso, ou também C2, C1. Uma vez que o C1 para mulher recessivo torna ela calva, mas não importa, ela herdou um C1, só que se ela tem o C2 domina. E aí ela tem a condição de normalidade também na heterozigose. Para ficar melhor, nós vamos transformar isso aqui em uma tabelinha aqui embaixo. Vamos lá, vamos montar juntos. Para o homem ser calvo, ele tem que necessariamente receber o alelo C1 e na sua condição de dominante. Então, vamos lá. Qual seria o genótipo do homem calvo? O homem calvo, ele poderia ser aí
o Czão, Czão ou Czão, Czinho, simbolizando que ele poderia ser C1, C1 na sua forma dominante ou C1, C2, tanto faz, né? E aí ele tem a condição de ser calvo. No caso, para ele ser normal, o homem, para ser normal, ele deve receber este alelo, e este alelo tem que ser recessivo. Então, na condição de ele ser normal, ele teria que receber aí Czinho, Czinho ou C2, C2. Bom, na questão da mulher, para ela ser calva, ela necessariamente tem que receber o alelo C1 na sua forma recessiva. Então, a gente coloca aqui Czinho, Czinho e ela é calva. Esse Czinho, Czinho nessa situação deveria ser aqui C1, C1, né? Aqui, para ela ser normal, ela tanto pode ser Czão, Czão, uma vez que o C2 na mulher é dominante, ou Czão, Czinho. Ela tem o C2 e tem o C1, mas não importa, ela recebeu o C2 que nela, para ela, é dominante. Logo, ela vai ser normal. Então, pessoal, o genótipo ficaria esse. Agora vem a pergunta. Um homem não calvo, vamos lá, o homem não calvo. Para o homem não ser calvo, ou seja, um homem normal, então, se ele é normal, ele é Czinho, Czinho. Quer dizer, se ele é normal, esse Czinho, Czinho eu represento por C2, C2. Então, o homem não calvo, vamos colocar aqui, homem não calvo. Para não encher de informação, eu vou colocar o XY ali fora e aqui dentro eu vou colocar o C2, C2, certo? Isso é um homem não calvo. Czinho, Czinho. Czinho, Czinho, recessivo no homem, por isso normalidade, ele não é calvo. Normalidade é condicionada pelo alelo C2. Casa-se com uma mulher calva. Vamos colocar aqui. Mulher XX e essa mulher é calva. Qual é a condição para a mulher ser calva? No C1. C1 simboliza a calvície. E na mulher, este C1, ele deve ser recessivo, Czinho, Czinho. Mas eu não vou colocar Czinho, Czinho aqui. Eu vou colocar C1, C1. Então, a mulher aqui é C1, C1. Bom, quais probabilidades de os filhos deste casal serem portadores dessa característica? Essa é a pergunta. Então, qual é a condição aqui? É o que a gente vai ver agora. Vamos fazer aí no rapidão, tá? Se este espermatozoide fecundar este óvulo, nasce o quê? XX, uma menina, e ainda C2, C1. Se este espermatozoide fecundar este óvulo aqui, nasce o quê? XX, uma menina. Novamente, C2, C1. Se este fecundar este óvulo, nasce o quê? Lembrando, esse segundo trata-se do Y. E aqui, então, a gente coloca o X na frente, né? Nasce um menino. Menino que condição? C2, C1. E se este fecundar este, nasce o quê? Novamente um menino, lógico, tem que ser 50%, né? Novamente C2, C1, não vai aparecer aqui, né? C1. E aí, gente? Qual é a resposta, então? Qual a probabilidade de os filhos desse casal serem portadores dessa característica? Percebam vocês. Eu tenho aqui mulheres e tenho aqui os homens. Deixa eu abaixar um pouquinho. Eu tenho as mulheres que nasceram C2, C1 e tenho os homens que nasceram C2, C1. Qual é a condição, então, para todos os filhos do sexo feminino? C2, C1. Para a mulher, gente, C2, C1 está representando o que aqui? Não é esse aqui?
uma condição de C2 e receber aí o alelo recessivo para calvície, que seria o C1, só que não tem problema, eu tenho o dominante, que é o C2, na mulher o que domina é o C2 e condiciona a normalidade. Então, se nasceram todas as mulheres deste casal com essa característica C2-C1, quer dizer que 100% das mulheres, então, 100% das mulheres serão o quê? Normais, porque C2-C1 me condiciona a normalidade. E os homens? Qual é a resposta aqui para os homens? 100% C2-C1, só que C2-C1 para os homens é a mesma condição das mulheres? Não, né? Se eu sou C2-C1 no homem, olha aqui, no homem o C1 é dominante. Então, C2-C1, eu vou colocar ali, né? 100% dos homens nasceram C1, C2. Vou colocar o C1 na frente porque o C1 para o homem é dominante, que determina a calvície. Então, 100% dos homens serão calvos. Entenda uma coisa, pessoal. Se eu chegar num exercício e colocar somente essas letrinhas, sem ter a descrição do que é C1 e C2, eu não vou entender o problema. Então, às vezes, são pegadinhas que eles colocam nos exercícios e vocês têm que saber da onde que surgem as possibilidades de ser ou não calvo. Eu criei aqui uma tabelinha e eu quero que vocês batam um print, copiem no caderno, deixem registrado isso que é importante para vocês que vão fazer os vestibulares e Enem no final do ano. Pode ser que o vestibular e o Enem tragam só essa possibilidade simplista, mas e se trouxerem a questão da essência da coisa, os alelos, vocês já estão sabendo. Então, aqui no caso do homem, Czão, Czão, ou Czão, Czinho, né? O Czão, Czão simboliza C1, C1. E aí o homem vai ser calvo, porque C1 é dominante no homem. Mesmo assim, na condição de ser C1, C2, ou Czão, Czinho, ele assim mesmo vai ser calvo, porque o C1 ele é dominante no homem e promove a calvície. No caso da normalidade do homem, é só se ele receber Czinho, Czinho, ou seja, o C2, C2, porque o C2 recessivo no homem causa ele normalidade. Percebam que na mulher é o contrário, pessoal. Justamente por conta dessa questão da testosterona também ser o contrário. Nos homens tem mais testosterona, nas mulheres tem menos. Então acaba sendo o contrário nas mulheres. Nas mulheres, para elas serem calvas, elas têm que ser necessariamente Czinho, Czinho ou C1, C1, porque o C1 em recessividade na mulher causa calvície. E para ela ser normal, ela recebe o C2 de maneira dominante. Então, quer dizer, ela sendo C2-C2 ou Czão-Czão ou C2-C1, que é o Czão-Czinho, para ela é indiferente, ela vai ser normal, certo?